todos. Hoje vamos começar o estudo de algumas cartas paulíneas. Vamos começar pela carta de Gálatas, ok? Vamos orar antes de tudo para começarmos. Senhor Deus Todo-Poderoso, louvado e engrandecido seja o Teu nome, Senhor. Obrigado, Deus, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos. Ministra os nossos corações, Pai, como seja para instrumento de Tuas mãos. E tudo que foi feito é para a honra e glória do nome do Senhor. Traga esclarecimento, tire as dúvidas daqueles que estão vendo esse vídeo. Eu só posso estar ministrando o coração de todos. E agradecemos, Senhor, e pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, amados, só para a gente começar, antes de começar a ler a Bíblia, eu quero pontuar que alguns pontos do livro de Gálatas. Durante suas viagens missionárias, em que Paulo pregava que só existia um meio de salvação, que era a fé em Cristo, através de Cristo viria a salvação para cada um, foram fundadas algumas igrejas, muitos se converteram, e dentre essas igrejas que foram fundadas, algumas foram na Galácia. Existia, nesse começo, entre os convertidos, muitos eram judeus, né? Judeus que se converteram e proclamavam Jesus como Messias, mas eles estavam muito presos à lei ainda. Eles eram rígidos seguidores da lei, mas também estavam recebendo naquele momento uma fé recém-adquirida, né? Uma fé em Cristo que os chamava para a liberdade. Então, ou seja, o judaizante vence isso. Eles venceram os judaizantes, né? Homens que eram seguidores rígidos da lei, eram extremistas dentro da igreja, né? Porque eles queriam impor aos gentios que eles também teriam que guardar a lei judaica para poder, sim, ter a fé em Cristo. Ou seja, de uma forma meio não direta, eles queriam que o gentio antes se convertesse ao judaísmo. Ele teria que ser um judeu primeiro, se converter ao judaísmo, para depois ele aceitar Cristo. Ele está dizendo que não adiantava só aceitar Jesus. Ele tinha que primeiro se converter ao judaísmo. Ele tinha que ter as obras do judaísmo para poder adquirir a salvação em Cristo. E nisso aí, nesse tempo, o Paulo ele não parou só na Galácia. Ele fazia viagem missionária e ia para outras cidades, ia pregando, ia mais pessoas se convertendo e novas igrejas sendo fundadas, sendo constituídas, né? E nessa ausência de Paulo da Galácia apareceram esses judaizantes, e eles começaram a introduzir isso aos gentios, essa ideia aos gentios. Começaram a introduzir um novo tipo de evangelho, né? Não era o evangelho que Paulo ensinou. Eles começaram a introduzir isso aos gentios e eles começaram a aceitar. Quando Paulo soube disso, ele teve que agir rápido. Vamos escrever uma carta para eles. Ele escreveu uma carta mostrando toda a indignação que ele estava sentindo aos filhos na fé da Galácia, né? Porque ele queria que eles entendessem que a salvação, para adquirir a salvação, não é por meio de obra. A obra não é um caminho para a salvação. A obra é fruto da salvação. Certo? Ele queria que ele entendesse que o cristão não leva uma vida de santidade por esforço próprio, mas ele leva uma vida de santidade pelo poder do Espírito Santo que passa a habitar nele. Certo? Amém? Quero pontuar também que esse livro, essa carta de Gálatas, foi escrita em torno de 49 depois de Cristo. Ou seja, foi antes do concílio de Jerusalém, que está lá em Atos 15, que o concílio de Jerusalém ocorreu em torno de 50 depois de Cristo. Então aqui, na época da carta, não havia acontecido o concílio ainda. O concílio ele resolveu essa questão de fé e lei, né? De graça e lei, né? Essa diferença, ele resolveu isso, o concílio. Porque a partir do concílio foi designado que os gentios só deveriam se guardar de consumirem carne, qualquer coisa dedicada a ídolos, ou qualquer animal sufocado, devia se resguardar de consumirem sangue e se guardarem da fornicação. Foi isso que foi determinado no final do concílio. Amém? Pontuadas essas coisas, vamos começar a ler a palavra a partir do versículo 1.
Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. E todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia. Graça e paz da parte de Deus Pai e da de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, ao qual glória para todos sempre. Amém. Então vemos que aqui na carta, Paulo começa mostrando as credenciais dele. Sou apóstolo não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo. Ele começa mostrando, e por Deus Pai, né? Ele começa mostrando as credenciais dele, porque muitos desses judeus que estavam ensinando uma nova doutrina, eles, para poder, como posso dizer, ratificar o que está falando, eles falavam que o Paulo começava a desmerecer o Paulo, dizia aos Gálatas, esse Paulo aí, ele não foi apóstolo de Cristo mesmo, genuíno, não, ele não andou com Cristo, então o que ele fala não tem muita credibilidade. Ele, por pouco tempo, estava perseguindo a igreja toda, então eles começavam a desmerecer a figura do Paulo. Então Paulo já começa mostrando as credenciais dele. Ele ressalta a graça e a paz de Deus e de Jesus, fixando em seguida o custo da salvação. O custo da salvação foi Jesus ser sacrificado pelos nossos pecados. Ele se sacrificou pelos nossos pecados. Esse é o custo da salvação. Tá? Ou seja, a salvação pertence a Deus Pai e a Jesus Cristo. A salvação vem através deles. O homem não pode ser coautor da salvação por suas obras. O homem não pode ser coautor. O autor da salvação é Deus Pai e Jesus Cristo. Tá? E aqui nós vemos que os dois principais assuntos da carta de Gálatas eles foram introduzidos aqui, que é a autoridade de Paulo como apóstolo, ela vai ser falada aqui durante toda a carta de Gálatas, e o evangelho da graça de Deus. Então, ou seja, não é pela lei, pela graça. Isso que vai ficar sendo ressaltado todo o tempo. Certo? Então, essa é a introdução que vai nortear toda a carta de Gálatas. Vamos adiante no versículo 6. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Ou quer dizer, seja amaldiçoado. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus, ou procuro agradar a homens. Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Então, Paulo confronta os Gálatas, porque eles aceitaram tão rapidamente outro ensinamento, outro evangelho, né? Ele se surpreende com o povo ter abandonado a verdade tão rapidamente. Qual a verdade? Que só existe um caminho de perdão, que é através de Cristo Jesus. Só existe um caminho de salvação, crer em Cristo. É claro que em uma sociedade livre, todos têm o direito de seguir a religião que quiser, o segmento religioso que quiser. Mas isso não quer dizer que seja o caminho certo. Deus só deixou um caminho para a salvação. Jesus Cristo. E Deus só deixou um caminho que chegasse a Ele. O Senhor Jesus Cristo. Então, assim sendo, Paulo 2 vezes, pela ação deles, que eles estavam indo para o outro caminho, né? Paulo, por 2 vezes, ele amaldiçoa quem vier pregar outro tipo de evangelho. Amaldiçoa até se for um anjo vindo do céu.
Porque com certeza, se esse anjo viesse a falar outro evangelho, ele não vinha da parte de Deus. Ele está vindo ali do céu, mas não está vindo de Deus, não. Certo? Não é um anjo vindo de Deus. Porque quem viesse de Deus não pregaria outro evangelho. Ou até ele mesmo. Se ele começasse a pregar outro evangelho, que ele fosse amaldiçoado. Ok? Porque o Paulo, ele não tolerava essa atitude, porque levaria muitas pessoas a perderem a salvação. Ele não tolerava, então que fosse amaldiçoado da parte de Deus qualquer um que viesse a pregar outro tipo de evangelho. E ele fala, mas se ele quisesse agradar aos homens, ele não estava pregando um só caminho de salvação, um só evangelho, pois os homens, eles querem diversidade de opções. Porque o homem, infelizmente, nós somos assim. Nós queremos nos adequar àquilo que é mais fácil. Ou seja, que é a opção mais fácil para ele ficar mais tranquilo. Nessa opção aqui eu me encaixo bem para a salvação. Essa outra opção que fica melhor para mim. Não. Só existe um caminho, uma opção, Jesus Cristo. E Jesus não vem se adequar a mim, eu tenho que me adequar a Cristo. Então, se ele quisesse agradar aos homens, ele não está pregando o evangelho só. Se assim fosse, ele não é servo do Senhor. Entende? Foi isso que o Paulo falou aqui. Então, vamos adiante, vamos ler o versículo 11. Versículo 11. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Então, queridos, a partir desse versículo, Paulo vai expor 6 argumentos defendendo o ministério dele, defendendo o evangelho que ele prega. Tá? 4 vão estar nesse capítulo e 2 no próximo. Então, o primeiro ponto aqui o primeiro argumento que ele defende é que o evangelho que ele apresenta foi por revelação divina, não foi por homem algum, não foi dado aí por homem algum, ele não aprendeu de homem nenhum, não aprendeu em livros, foi ensinado aí pelo próprio Jesus Cristo, por Jesus Cristo, é por revelação divina. O evangelho que ele prega não foi ensinado a ele por homens. Esse é o primeiro argumento. Vamos lá para o 13. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedi em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Então aqui é o segundo ponto, né? Porque ele está falando que o fato dele, Paulo, não incluir a lei judaica no evangelho que ele estava ensinando, não era por ignorância da sua parte, ignorância acerca do judaísmo. Ele está dizendo, ele foi nascido e criado dentro do judaísmo. E também foi perseguidor da igreja. Ele cresceu guardando a lei, né, na observância da lei, como judeu. Portanto, quer dizer, o evangelho da salvação que ele prega, o evangelho da salvação pela fé sem a lei, não pode ser considerada ignorância da lei. Ele não prega esse evangelho da salvação pela graça porque ele não conhece a lei. Ele conhece a lei e muito, porque ele era zeloso da observância da lei, muito mais zeloso que muitos da idade dele na época. Como você via alguém zeloso, quem era seguidor, ele era muito, muito rígido, né? E chegou a perseguir a igreja. Então ele não era um ignorante da lei, mas ele pregava a salvação sem a lei, salvação pela graça, não por ignorância. Quer dizer, ou seja, o evangelho que ele pregava ia contra a formação dele como judeu, desde a criação, né? Desde que ele foi criado, desde que ele nasceu e foi criado dentro do judaísmo. O evangelho que pregava ia contra as suas tradições judaicas e contra a sua formação religiosa, né? Então, isso prova que não vinha do pensamento dele.
O evangelho que ele pregava não vinha do pensamento dele, mas vinha do próprio Deus, ensinado a ele pelo próprio Deus, por Jesus Cristo. Amém? Então vamos adiante, vamos ao 15. Fala assim: mas quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Então os primeiros anos do ministério de Paulo foram conduzidos de forma independente dos outros apóstolos. Tá? Ele sabia que Deus o tinha separado desde o ventre para pregar o evangelho. Né? E quando ele se converteu, quando acontece a conversão dele, ele não consulta ninguém, nenhum apóstolo. E isso ele faz isso não por desrespeito aos apóstolos, de forma alguma. Ele vai para a Arábia e depois ele volta para Damasco. Ele faz isso não por desrespeito, mas porque ele entendia que o próprio Jesus encarregou ele de um ministério único aos gentios. Né? É um ministério diferente. O que ele ia aprender não poderia vir de ninguém, senão do próprio Cristo. O evangelho para o qual foi separado era um evangelho diferente do que poderia vir dos outros homens, ensinado por outros homens a ele. O ministério dele foi um ministério diferente, foi o único. Foi o começo do ministério dos gentios. Né? Por isso, ele não precisava de orientação humana, e sim de orientação de Deus. Esse tempo ele foi ministrado pelo próprio Senhor Jesus. É isso que ele está frisando aqui. Então vamos adiante. 18. Nos fala assim: depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro, e fiquei com ele 15 dias. E não via nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Então, isso aqui, nós já vimos 3 pontos, 3 argumentos dele. Né? Agora é o 4º argumento, porque ele fala que depois que ele voltou a Damasco, ele ficou 3 anos ainda até ir a Jerusalém. Aí ele foi se encontrar com Pedro. E acabou também encontrando com Tiago, que esse Tiago aqui é irmão de Cristo, irmão de Jesus, que veio se tornar a liderança da igreja em Jerusalém. Não é o Tiago apóstolo. Porque o Tiago apóstolo aqui já está morto. Ele morre lá, quem quiser conferir, está lá em Atos 12. Tiago, o apóstolo, ele morre em Atos 12. Isso vai se dar por volta de 44 depois de Cristo. Essa carta aqui é escrita por torno de 49. Então Tiago, o apóstolo, já era morto. Esse Tiago aqui é o irmão de Jesus, que vem se tornar líder da igreja. Então ele fica 15 dias com Pedro e se encontra com Tiago nesse tempo. Isso não é tempo suficiente para ele ter um curso de treinamento para poder pregar o evangelho que ele estava pregando. Ou seja, mais uma prova, mais um argumento que ele tem de que o evangelho dele não foi ensinado por homens, vem de Deus. É o 4º argumento dele. Para terminarmos a leitura desse capítulo, vamos ao 21, que fala assim: Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo, mas somente tinham ouvido dizer: aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía, e glorificavam a Deus a respeito de mim. Então, depois que ele foi para a região, depois que ele saiu de Jerusalém, ele foi para regiões onde ele não tinha como receber instruções de outros apóstolos. Ele foi para regiões que não tinham outros apóstolos para ensinar a ele. Certo? E os seguidores de Cristo daquelas regiões nem conheciam direito, não conheciam pessoalmente, só sabiam que ele era um perseguidor feroz da igreja, né? Ele foi um perseguidor feroz e agora de perseguidor ele se torna perseguido e começa a pregar o evangelho, se torna um pregador do evangelho. E todos glorificavam a Deus por essa mudança na vida de Paulo. Né? Essa mudança foi vista na vida de Paulo. É importante isso na vida do cristão. Né? As pessoas verem a diferença que Deus fez na vida de cada um de nós.
Se isso não acontece, a gente tem que pensar, será que eu estou seguindo o Evangelho de Cristo realmente? Porque o Evangelho de Cristo traz mudança. Traz mudança de caráter, mudança de pensamento, mudança de atitude. Você fala diferente, se torna uma pessoa diferente, tem que se tornar mais amiga, se torna uma pessoa que tem mais amor ao próximo. Se isso não acontecer na vida de quem se converte, tem alguma coisa errada. E aí as pessoas viam, que não conheciam Paulo, mas ouviram falar da diferença que Deus já tinha feito, Jesus tinha feito na vida de Paulo. Então aqui nós concluímos aqui o capítulo 1, né? Primeiro capítulo de Gálatas 2, de Gálatas. Próximo semana será o capítulo 2. E aí nós veremos os 2 outros argumentos de Paulo e o restante do capítulo. Amém? Que Deus possa dar uma semana abençoada. Deus dê uma semana abençoada para vocês, uma semana de paz, uma semana tranquila. Abençoe o lar e a família de cada um de vocês. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, por mais oportunidade que tivemos de aprender mais de Tua Palavra, a oportunidade de aprendermos agora esse novo livro, a Carta aos Gálatas. Ó Senhor Deus, ministre os nossos corações, possamos aprender mais de Ti a cada dia e pôr em prática em nossas vidas. Que as pessoas possam ver a diferença que o Senhor faz nas nossas vidas, Pai, para a honra e glória do nome do Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor. Nos dê uma semana de paz, semana de alegria. Esteja conosco, habitando nossos lares, habitando em nós. Nós somos o templo do Senhor. Ó Pai amado, Pai querido, muito obrigado. Receba a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Fique com Deus, amados. Até semana que vem. O Senhor abençoe a todos. Tchau. Shalom.